Bom dia. Bom dia, professor. Espera aí que eu vou compartilhar a atividade com vocês, tá? Deixa eu só abrir aqui para fazer o compartilhamento. Só um minuto. Isso. Agora dá para compartilhar. Aparecer para vocês? Sim. Sim? Então vamos Sim, lá. professor. Vamos dar continuidade, né? A gente viu essa questão 1, né? A gente vai dar continuidade, tá? Vocês lembram que sexta-feira a gente terminou nisso aqui, vendo como resolver essa questão 1, né? Para quem assistiu a aula sexta. A gente viu a 2 também. Eu vou continuar da número 2, pode ser? Bom que vocês relembram. Pode ser? Aqui, ó. Uma função quadrática f é dada por f de x, que é igual a x ao quadrado, mais bx mais c, com b e c reais. Se f de 1 é igual a menos 1 e f de 2 menos f de 3 é igual a 1, o menor valor que f de x pode assumir quando x varia no conjunto dos números reais é igual a. Então, para mim descobrir, né, o menor valor, eu vou calcular o vértice. Para mim calcular o vértice, eu preciso encontrar os meus coeficientes. Então, na minha função, o único coeficiente que eu tenho é o coeficiente A. O B e o C, eu não sei quais são, né? Tem que descobrir. Para mim descobrir ele, eu tenho que resolver essa equação aqui, ó. Tem que resolver a função substituindo cada operação dessa. Certo? Então, enquanto eu não resolver a função substituindo essa operação aqui, ó, f de 1, depois f de 2 menos f de 3 igual a 1, eu não consigo descobrir quanto vale o meu coeficiente B e meu coeficiente C, tá? Então, o primeiro passo para me descobrir qual o menor valor que x pode assumir é descobrir quem é o meu coeficiente A e o meu coeficiente B. Lembrando que o coeficiente B é o número que multiplica com o x, o coeficiente C é o número que multiplica com o C, tá? Então, vamos lá para descobrir quanto vale. Então, olha só. Ó, o gráfico da função apresentada é uma parábola com concavidade voltada para cima. Como que eu sei que a concavidade é voltada para cima? O A tem que ser positivo, maior que zero. Então, na função, não é f de x ao quadrado? F de x ao quadrado? Só x ao quadrado, como eu disse para vocês. Quando a gente tem esse f de x, a gente tem esse x ao quadrado, não aparece número nenhum,
significa que o A vale 1. Se ele não for negativo, e se ele não for negativo, o que significa? Significa, então, que o A é maior que 0. Se ele for negativo, o nosso A é menor que 0, tá? Então, vamos lá. Vamos resolver isso aqui e ver quanto dá. Então, olhem aqui, ó. Então, para a gente calcular, né, o valor do nosso vértice, como ele quer o menor valor de f de x, nós vamos, então, calcular a coordenada y. Porque, lembrando, quando a nossa concavidade ela está voltada para cima, o nosso vértice ele vai ter o menor valor possível, o menor valor que ele vai estar lá no eixo x, y, pegando os números negativos. Então, nós vamos ter que calcular y de v é igual a menos delta dividido por 4 vezes a. Eu acho que eu vou ter que relembrar vocês dessa concavidade. Deixa eu fazer isso. Deixa eu mostrar lá o gráfico. E a gente volta para a atividade, para vocês lembrar. Senão eu estou falando, eu acho que vocês estão meio perdidos aí. E eu acho que eu não estou errada. Então, vamos aqui. Vou abrir o slide para mostrar para vocês do que eu estou dizendo, para vocês entenderem. Deixa eu carregar. Aqui. Abriu aí para vocês? Abriu, Agora abriu? Então, quando eu falo de ponto mínimo, eu estou dizendo isso aqui, ó. Tá vendo? Quando a concavidade da parábola ela é para cima, voltada para cima, ó, o vértice terá o meu ponto mínimo. Então, em vez de eu calcular x, eu vou calcular o YV, tá? Se fosse ao contrário e ela tivesse toda a concavidade voltada para baixo, o vértice teria ponto máximo, tá? Então, ponto mínimo, eu vou pegar os pontos negativos de y, tá certo? Então, eu vou interromper o compartilhamento, isso é só para vocês relembrarem, e vou voltar para a atividade. Então, olha só, vamos calcular isso aqui, o que vai ser, né? Então, ó, assim, nós vamos ter que calcular, ó, YV, que é igual a menos delta, dividido por 4 vezes A. E o delta, gente, é a formulazinha de Bhaskara. Para mim achar o valor de delta, eu tenho que calcular B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Só que eu não tenho o valor de B e eu não tenho o valor de C. Isso fica difícil. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que descobrir quanto A vale, quanto B vale, quanto C vale. Para isso, eu vou usar a expressão que o exercício me deu. O exercício diz que a primeira expressão é f de 1 igual a menos 1. Então, se é f de 1 igual a menos 1, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir o x por 1 e igualar a função a menos 1, tá? Então, ó, substituir, ó, essa função aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, aonde for x eu vou substituir por 1. Então, vai ter simplesmente isso aqui, ó, 1 ao quadrado mais 1 vezes b, porque não é b vezes x, mais c igual a menos 1. Continuando o cálculo, 1 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1, certo? 1 vezes b é b, tá? E o c que ficou sozinho. Então, o que a gente vai ter aqui? Tudo isso igual a menos 1, beleza? Então, a gente vai ter aqui, ó, isolando
isolando o B mais C, nós vamos ter B mais C é igual. Veja bem, menos 1. O 1 está lá positivo, ele vai para o segundo membro negativo. Fica 1 mais menos 1. Só que mais com menos é menos, tá? menos 1 com menos 1, o que a gente faz? Nós vamos ter esse resultado aqui, ó. B mais C vai ser igual a menos 2. Conserva o sinal e soma. Pronto. Descobriu o valor de B e C? Ainda não. Agora, vamos aqui para a segunda expressão, tá? Segunda expressão diz o seguinte, que f de 2 menos f de 3 é igual a 1. Ó, vou até destacar. F de 2 menos F de 3 é igual a 1. O que nós vamos fazer, então, primeiro ano? Vamos substituir na função. Primeiro, nós vamos substituir o x ao quadrado mais o bx por 2, tá? Então, onde for x, eu vou colocar 2. Depois, eu vou colocar um sinalzinho de menos e agora, na função, eu vou substituir por 3. E onde for x ao quadrado e onde for x, eu vou colocar 3. Vocês estão acompanhando comigo o raciocínio? Sim ou não? Me responde, porque senão eu vou achar que eu estou falando para a gente aqui. Hã? Sim. Ótimo. Quem tiver dúvida, eu gostaria que pergunta, tá? Eu posso voltar a explicação sem nenhum problema. Só não quero que vocês fiquem com dúvida aí, eu falando sozinha. Então, agora, pela expressão 2, nós vamos fazer isso, ó. Primeiro com f de 2. Então, ó, 2 ao quadrado mais 2 vezes b mais c. Pronto. Substituir no f de 2. Agora tem que substituir por quem? Menos, agora o f de 3. Vou pôr entre parênteses por causa do sinal negativo, então vou colocar 3 ao quadrado mais 3 vezes b mais c. Tudo isso é igual a quanto? Igual a 1. Vamos, então, resolver aqui os nossos cálculos? Então, ó, 2 ao quadrado é 4, tá ele aqui. 2 vezes b é 2b, mais 2b tá aqui. Mais o c. Pronto, não tem como fazer mais nada, certo? Agora, presta atenção aqui, ó. Tem um sinal negativo que vai mudar o sinal de tudo que tá dentro do parêntese. Então, 3 vezes 3 é 9, mas por causa do sinal negativo vai ficar menos 9. Tá aqui menos 9. 3 vezes b é mais 3b, mas só que com sinal negativo vai ficar quanto? Menos 3b, certo? Mais c, só que com sinal negativo do lado de fora vai ficar menos c, tá bem aqui, igual a 1. Agora vamos resolver tudo que a gente tem. O que a gente tem de semelhante a gente vai somar. Então, ó, 4 tá aqui no primeiro membro, tá? Então, nós vamos passar ele para o segundo membro. Então, vou pôr uma setinha aqui, ó. Vou dar continuidade... Aquela aqui. Vou dar continuidade na conta. Só que antes dessa setinha, eu vou fazer o outro passo que está faltando aqui no exercício, para vocês acompanharem comigo sem ter dúvida. É isso. Então, aqui, ó, 4 tá no primeiro membro. O que eu faço com esse 4? 4 tá aqui no primeiro membro, eu vou passar ele para o segundo membro, certo? Então, o que eu vou ter? Ó, vou ter 2b, tá? 2b, vou colocar aqui. Eu vou colocar menor como tá isso. Deixa eu ver o tamanho da fonte. Tá em menos 12. Tô só pondo a mesma fonte para não ficar diferente. Pronto. Então, eu vou ter aqui, ó, 2b, tá? 2b mais c, certo? Vai ser igual. Aí, a gente já tem ali o... Ah, peraí. Tá faltando um, gente, ó. Menos o c também. Tem tudo aqui, ó. 2b, ó. 2b mais c menos c igual. Igual. Quem que a gente tem aqui, ó? O 1, o 4 tá positivo no primeiro membro. Passo para o segundo membro, troca o sinal, certo?
Então, o que a gente vai ter como resultado? Deixa eu subir isso aqui. Isso. O que a gente vai ter como resultado disso? Ó, simples. Quem vai nos sobrar aqui, ó? 2B C mais C com menos C fica quanto? 0, não é? Então, o resultado disso está isso aqui, ó. 1 menos 5. Peraí. Peraí que eu que me perdi aqui nas minhas contas. Aqui, ó. 4 passa para lá, fica negativo. Peraí, deixa eu cortar isso aqui, que eu mesmo estou me perdendo meus cálculos. Pronto, gente. Então, olha só, vamos resolver aqui e ver o que vai dar. O 4 passa para o segundo membro, tá? E aí a gente vai ter aqui 2B, certo? Sobra quem? Porque junto a gente vai somar. Nós temos aqui 4, passa para o segundo membro. 2B menos 3B, sobra quem? É aqui que eu me perdi, não estava enxergando 3B. 2B menos 3B, quem que sobra? Primeiro ano. Você tem 2B, você tem 3B negativo, com mais 2B sobra quanto? Menos B, certo? Tá aqui o menos B. O 4 passa para o segundo membro, negativo, tá? Vai ficar, então, 3 vai ficar menos B, vai ser igual. 4 com 4 com mais 1 vai ficar 5. 5 passa para o segundo membro, fica menos 5. Tudo isso, B igual, aqui que é o erro, ó. 4 com menos 9 é quanto? Eu me confundi no próprio cálculo só porque está em linha reta. Está tudo na horizontal. Vocês estão compreendendo? Vamos voltar aqui de novo, então. Olha aqui, ó. Essa tá engraçado. Olhem aqui como que vai ficar. Você tem mais 4. Aqui, deixa eu destacar. Mais 4. E você tem menos 9. Quanto que fica isso aqui? Menos 9 com mais 4? Menos 5, certo? Certo, gente? Certo, professor. Isso, menos 5. Você tem menos 3B com mais 2B. Sobra quanto? Menos B. Tudo isso, menos C com mais C, 0. Tudo isso igual a 1. Então, você vai ter menos 5, menos B, igual a 1. Beleza? Só que acontece, o seu B aqui está negativo. Eu posso multiplicar tudo por menos 1 e ele ficar positivo. Multiplicando tudo por menos 1, o que a gente teria? O resultado final que a gente chegou seria isso aqui, ó. Deixa eu dar um espaçamento. O resultado final que a gente chegou foi esse aqui, menos B, que é igual a 1, tá? O 5 está positivo negativo no primeiro membro, passa por segundo membro, fica positivo. Então, a gente teria um resultado de menos B igual a 6. Isso aqui, ó. A gente teria um resultado de menos B igual a 6, beleza? Só que ter esse B negativo não é ideal para a gente pode multiplicar ele, então, por menos 1. E é isso que a gente faz, tá? Multiplicando por menos 1, o 1 vai multiplicar todos os membros da equação, tanto o primeiro quanto o segundo. Para que o nosso B fique positivo, a gente vai ter aí, ó, B, então, ó, menos 1 vezes menos B fica mais B. É igual a 6, porque menos 1 vezes 6 vai ficar menos 6, mas com menos,
Então, aqui a gente chega a um resultado final e um resultado positivo para B, que é mais viável para a gente substituir na equação, certo? Então, agora acho que deu para entender. Conseguiram compreender? Voltei umas 3 vezes. Acho que agora deu para entender, né? Agora, descobri o valor de B, o que eu faço? Não sei o valor de C. Vou substituir o valor de B que eu encontrei na segunda expressão na primeira. A primeira não é B mais C igual a menos 2? Então, eu terei menos 6 mais C igual a menos 2. Então, C vai ser igual a menos 2 mais 6. C é igual a 4 positivo. Agora sim, ó, coeficiente A na função, que não tem aqui, mas eu vou colocar. Coeficiente A na função é 1, tá? O B na função é menos 6. E o C na função... Cadê o sinal de igual? O C na função é 4. Agora sim eu posso calcular o vértice. Agora eu tenho o valor de todos os meus coeficientes e eu calculo o vértice. Então, calcular o meu vértice, o que eu vou ter? Ó? YV é igual. Minha função agora ela muda. Em vez de ser f de x igual a x ao quadrado mais b vezes x mais c, agora ela é x ao quadrado menos 6 vezes x mais 4. Agora sim, eu posso calcular o vértice de y. Vértice de y é igual, né? Menos delta dividido por 4 vezes A, só que como a gente não tem o valor de delta, a gente pode jogar direto a fórmula aqui em cima no numerador. Então, eu vou ter B ao quadrado, que é menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes o C, que é 4, tá? Então, 4 dividido por A é 4 vezes 1. 6 vezes 6, ó, número negativo elevado a expoente par, fica positiva a resposta, 36. Menos 4 vezes 1 é 4. Menos 4 vezes 4 é menos 16. Por quê? Menos com mais? Menos. Então, fica 36 menos 16 dividido por 4. Aí, a gente vai ter menos 20 dividido por 4. O nosso resultado tem que ser negativo, porque o vértice ele é o ponto mínimo de y. Então, menos 20 dividido por 4, a gente sabe que é menos 5, tá? Então, o ponto mínimo desse vértice na função, que é o valor para x, né? Que representa o nosso x, é menos 5. Compreendido? Conseguiram entender aí? Número 3. Para a gente fechar por hoje. Laura tem de resolver uma equação de segundo grau para casa, mas percebe que ao copiar do quadro para o caderno, esqueceu de copiar o coeficiente x. Para resolver a equação, registrou-a da seguinte maneira. 4x ao quadrado mais ax mais 9 igual a 0. Como ela sabia que a equação tinha uma única solução e que esta era positiva, ela conseguiu determinar os valores de A, que é menos 13, menos 12, 12, 13. Como que a gente vai resolver isso aqui, né? Vamos utilizar, então, a fórmula de Bhaskara. E aí fica melhor. Então, para encontrar o valor de A, basta a gente calcular o delta e igualar a função igual a 0. Então, o que a gente vai fazer? Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O B é o que a gente não tem no momento. Então, o que a gente faz? Que ela chamou de A. Então, no lugar, a gente vai colocar o quê? A ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 4, vezes o C, que é 9. Beleza? Então, o que a gente vai ter de resultado? A ao quadrado menos 4 vezes 4 é 16, menos 16, menos 4 vezes, menos 16 vezes 9 é 144. Agora fica fácil. A ao quadrado é igual a igual a 144. Como que eu faço para retirar essa raiz quadrada do meu A? A vai ser igual mais ou menos raiz quadrada de 144. Como que eu sei disso, professora? O nosso delta não é mais ou menos raiz quadrada de delta? Por isso. Raiz quadrada de 144 vai ser mais ou menos 12. Então, agora eu posso calcular as raízes,
Sendo A igual a 12 ou A igual a menos 12, então a equação terá apenas uma raiz. Então, a gente agora pode calcular o valor de A como sendo uma raiz positiva. Para a gente calcular a raiz, o que a gente faz? Calcula x1, x2, beleza? Então, ó, para a gente calcular a raiz, a gente vai fazer, ó, x1 vai ser igual a menos 12 dividido por 2 vezes o A, que é 4, vai ficar menos 3 meios. E agora, a gente pode calcular a parte positiva, que vai dar na mesma, menos com menos 12 dividido por 2 vezes A. E aí, a gente vai ter aí, ó, 3 meios positivos, tá? Então, a gente pode dizer que para A igual a menos 12, a equação tem apenas uma raiz e ela é positiva, porque raiz negativa não tem, tá? Então, a alternativa correta é menos 12. Aqui tem mais 2 exercícios, que é o 4 e o 5. Amanhã eu fecho com vocês e a gente começa um novo conteúdo. Perguntas? Primeiro B. Dúvida? Sim ou não? Eu não tenho não, professora. Simples então, né? Então, vamos lá. Vamos à nossa chamada de hoje para a gente fechar. Vinícius. Vinícius, tá aí? Evelyn Vitória. Presente. Gislaine. Presente. Eduarda Camille. Presente. Micaele. Presente. Valber. Presente. João Vitor. Cauã. Ok, Vinícius, eu acabei de olhar agora a sua mensagem. Cauã e Carlos Eduardo. Qual que é o Carlos que está presente hoje? Carlos Eduardo. Assunção, professora. Ótimo. Carlos, no seu status aqui, quando você conecta no Zoom, não aparece o restante do nome. Aí sempre eu vou perguntar, viu? Porque são 2. Tá bom. Aí você já fala, Assunção. Então é isso, meninos. Tenham um bom dia. A gente se vê amanhã com mais uma aula, tá? Amanhã a gente não tem aula. Tem um dia da semana que a gente não tem aula. Não sei se é na terça. Ainda não decorei. Então, tá a nossa próxima aula. Tchau, tchau.